Bem, boa noite, pessoal. Eu queria dar as boas-vindas a vocês para o Reactor São Paulo. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, galera. Bem, a gente já estava conversando aqui um pouco nos bastidores, né? Mas, de toda forma, eu queria aproveitar esse momento para desejar as boas-vindas a vocês ao Reactor São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou o Caio, eu sou o gerente de programa local do programa Reactor São Paulo. E eu sou responsável pela curadoria e execução local, do programa. Para quem não conhece o Reactor é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países. São 14 Reactors espalhados no mundo, no qual a gente tem o objetivo simplesmente de ajudar as pessoas a se desenvolverem, a aprender novas habilidades e a criar com novas tecnologias. E toda a programação que a gente oferece, sempre o intuito é ajudar a qualquer pessoa, startup, developer, a se desenvolver. E aí, toda semana, a gente promove algum evento, um workshop, uma palestra, painel, enfim, tem vários eventos no nosso calendário, e vários eventos que acontecem toda semana. A nossa programação é sempre gratuita, aberta e acessível para qualquer pessoa e segue o nosso código de conduta. E aí, falando sobre ele bem rapidamente, o código de conduta da Microsoft é muito sobre promover atitudes positivas, né, e comportamentos positivos. E isso inclui também os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma alguma comportamento assediador e degradante a ninguém. Então, se por acaso um dia você presenciar um comportamento, uma fala, uma atitude que você julgue inadequada, por favor, se dirija ao nosso site microsoftreactor.com. Lá vai ter o nosso código de conduta e você pode fazer uma denúncia lá, se você achar válida. Como eu falei para vocês, todo esse conteúdo está sendo gravado e vai ficar disponível no nosso canal do YouTube depois. Então, eu peço um pouquinho da ajuda de vocês durante a transmissão ou a gravação. Todo o conteúdo que o Rafa for falando vai ficar gravado, então, só para não atrapalhar ele também a gravação, para outras pessoas assistirem com uma boa qualidade, eu peço que vocês nos ajudem. Mas se vocês tiverem pergunta ou quiserem falar algum ponto, vocês podem utilizar o chat. Do Teams, ou levantar a mão, ou abrir o microfone, mas vão ter momentos para isso lá no final. E é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dando os primeiros passos com C Sharp, né? Para quem não conhece, C Sharp é uma linguagem de programação, ela é muito utilizada. Na faculdade tem muitas pessoas que aprendem, hoje mais nem tanto, mas isso é mais para a galera mais antiga. Aprendi algumas coisas em C Sharp. Eu fui da época que aprendi Java. Acho que hoje a galera ainda aprende Java. E é uma linguagem amplamente utilizada também. Enfim, o Rafa vai dar uma aula para vocês agora. O Rafa ele é especialista em desenvolvimento em Web Cloud. Ele trabalha muito com ASP.NET, ASP.NET. Como é que eu pronunciei certo? ASP. ASP. ASP e Azure. Depende do que você vai. Depende em qual linguagem você vai falar. Se você estiver falando em português, é Azure. ASP. E Azure. Azure, Azure. Cada língua vai mudando. E é isso, gente. Bom evento para vocês. Eu vou ficar aqui assistindo com vocês também. Rafa, se você quiser compartilhar seus slides sobre o meu. Claro. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui, O Anderson está pedindo o link da Learning Session. Você pode deixar no chat? Isso, vamos começar agora já. Tem vários links para poder compartilhar. Deixa eu só achar aqui de novo, que aí eu fico com o outro monitor, fica mais fácil. Pessoal, boa noite. O link de início aqui, ó, se vocês quiserem acompanhar, eu vou mandar aqui no chat. Deixa eu abrir ele junto aqui também, para a gente poder ir pelo mesmo local, para ficar mais fácil. Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Obrigado aí por todo mundo que tirou um tempinho hoje para poder vir participar com a gente. Espero que vocês gostem. Como o Caio falou, eu sou Rafael dos Santos. Trabalho aí, sei lá, quase 15 anos com desenvolvimento já. É curioso porque quem aqui já programa? Quem aqui conhece programação? Deixa no chat.
Opa, legal. Tem alguém que não programa, que não é o primeiro contato assim que veio, que não é da área, não programa ou quer iniciar? Enquanto o pessoal responde aí, é até um pouco curioso, porque eu morava no interior do estado e aí eu comecei a ver Delphi. Não sei aqui quem conhece Delphi ou chegou a trabalhar com Delphi já. Então eu fiz o primeiro curso, aprendi, na verdade eu aprendi Pascal, depois fui para Delphi, comecei a trabalhar e aí eu mudei para a capital do Espírito Santo para poder estudar. E aí no curso eu vi Delphi para .NET, que era você usar Delphi para programar com .NET, e aí me deram um conselho, falaram que se eu tivesse gostado de .NET e quisesse seguir carreira, era melhor eu ir para o C Sharp, porque ia ser uma linguagem que ia estar muito mais à frente do que todas as outras no que diz respeito a .NET. E aí eu larguei Delphi para trás e fui começar a ver se C Sharp. Não trabalho com C Sharp há muito tempo e é uma linguagem que eu gosto bastante. E é uma linguagem que vem evoluindo, então, cara, eu comecei... Eu não lembro exatamente a versão do C Sharp que era, mas eu comecei com .NET 2.1 lá em 2006, mais ou menos. E aí a gente... o .NET está no 4.8, a versão antiga. O .NET Core está para sair a 5 esse mês. E o C Sharp está na 9 agora. Então teve... Eu comecei no C Sharp 3. Comecei no 3. E aí a gente está no C Sharp 9 já. Então é uma linguagem que vem evoluindo bastante. A Microsoft vem trabalhando forte, tanto na plataforma quanto na linguagem, especialmente nos últimos anos, agora com o .NET Core, para ser full framework. Desculpa, no .NET Core para ser cross-platform. Então, para a gente poder conseguir trabalhar com .NET em qualquer plataforma. Então, hoje você consegue trabalhar com C Sharp em Linux e no Mac, e no Windows, obviamente, né? E com um ferramental super legal para isso. Então, E além disso, é uma linguagem que você vai te permitir programar para web, programar para desktop, programar para celular, trabalhar com inteligência artificial e machine learning. Então, é uma linguagem bem diversa hoje e tem o apoio de uma grande empresa que é a Microsoft por trás, com a plataforma que agora é open source. Então, acho que a gente conseguiu chegar no equilíbrio que seria o melhor de dois mundos. Então, você tem uma grande corporação por trás que dita algumas premissas e algumas regras, mas principalmente injeta dinheiro na plataforma, mas ao mesmo tempo ela é open source e aceita contribuições da comunidade. Então você tem uma curva de evolução muito maior do que você tinha antes. Legal? Deixa eu ver o pessoal falando aqui, falando que tem noção. O Plínio falou que iniciante. Tiers, não sei se eu falei certo, ou Tires. Tem uma noção. O Eugênio falou que estudou C Sharp 2 anos. O Douglas estudou C Sharp. O Antônio falou que estudou VBNet. Eu trabalho um pouco com VB Script, acredite. Meu principal trabalho hoje a gente está migrando o sistema de ASP clássico. Então eu vejo tiers, né? Então seria mais ou menos por um inglês sem H. Legal. Pessoal, e a ideia aqui hoje é a gente facilitar a introdução de vocês. Então, quem não tem experiência com programação e está querendo iniciar no meio, ou quem veio de outra linguagem, ou é de infra e não tem muito contato com programação e queria estudar um pouco, a gente facilitar para vocês os primeiros passos, vocês conhecerem um pouco da linguagem e ao final do evento aqui de hoje, vocês terem uma base suficiente para vocês seguirem os learning paths, né, ou os cursos que tem aqui gratuitos na plataforma da Microsoft, tá bom? Então, vocês estão vendo minha tela aí? Sim, tá tranquilo. Tá na tela, né? Então, o link que eu mandei para vocês aí no chat, se alguém entrou depois aqui, eu vou até mandar de novo, ó, ele vai chegar aqui no Learning da Microsoft. É uma plataforma muito bacana, tá? Ela tá 100% em português já, acredito, não sei se está 100%, mas, por exemplo, os cursos de C Sharp, .NET e Azure estão, eu consigo falar que tá, porque é os MVPs que traduzem. Tem até uma competição interna entre a gente aqui, da gente conseguir traduzir o mais rápido possível. Então, é uma tradução e não é uma tradução automática. Então, muitas das coisas vão ser adaptadas
e não vai ser uma tradução literal, então acho que vai facilitar muito o processo, tá? Então, nesse primeiro módulo aqui, a gente tem, na verdade, nesse primeiro curso aqui de primeiros passos, a gente tem 8 módulos, tá? Hoje a gente vai passar por 3 módulos aqui. A ideia é que quem puder abrir e ir acompanhando junto e fazer os módulos junto aqui com a gente para poder, se tiver dúvida, fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, se você estiver acompanhando, ou mesmo se você não estiver conseguindo, estiver só assistindo e você quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, algo não tenha ficado claro, levanta a mão, abre o microfone, escreve aqui no chat que a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, tá? Então, a ideia é que a gente passar pelos 3 primeiros módulos, tá? Esses módulos aqui, nesse curso básico, a gente consegue fazer eles direto no browser. Então, você não precisa nem ter nada instalado. Mas o ideal seria que vocês instalem o VS Code, ou Visual Studio Code. Tá? Vou mandar o link aqui para facilitar para vocês. É uma ideia super leve, ocupa muito pouco espaço no computador e ela é cross-platform também, então você vai conseguir, se você estiver usando Linux ou Mac, você consegue instalar também lá. E junto disso, seria muito interessante que vocês instalem a extensão de C Sharp, que eu mandei o link também, para vocês poderem terem algumas facilidades na hora de trabalhar com C Sharp e .NET dentro do VS Code, tá bom? Acredito que até venha por padrão já, mas se não tiver, é sempre bom conferir. Show de bola, pessoal? Então a gente vai começar aqui no primeiro módulo, que é o escrevendo o seu primeiro a introdução, escrever seu primeiro código. Quem está começando, é legal vocês logarem que cada módulo e cada curso ele vale pontos. Então você consegue associar isso no teu e-mail e você ir medindo o seu progresso. Tá? Aqui eu estou fazendo deslogado porque na minha conta eu já fiz tudo. Então só para a gente poder conseguir acompanhar, mas recomendo que vocês façam logado, tá bom? Então aqui rapidinho, uma introdução que eu já fiz aqui com vocês. Então a primeira coisa é o exercício de escrever Olá Mundo. Então, fazendo um paralelo aqui, que eu gosto de falar quando eu estou dando aulas introdutórias assim, programar é quase igual a você aprender um segundo idioma. A diferença é que, ao invés de você aprender inglês, francês, espanhol, ou mandarim, para você conversar com uma outra pessoa, você está aprendendo um idioma, que no caso é o C Sharp, que é uma língua, uma linguagem, só que você conversa com o computador. Então, programar, no final das contas, nada mais é do que você pegar um raciocínio, e aí por isso que eu sempre bato na tecla que a gente precisa ter e treinar o raciocínio lógico. No final do dia, facilita muito o jeito de você pensar e de você transformar os problemas que são passados para vocês em instruções por computador. E aí você vai fazer isso usando uma linguagem, tá? Então, no primeiro exercício aqui, a gente precisa digitar a gente tem o editor aqui, a saída, e a gente precisa fazer com que o computador imprima a mensagem Hello World ou Olá Mundo para a gente. Então, como é que funciona mais ou menos? Tá? Então, eu tenho aqui console, tem um code completion aqui. Então, o console ele é uma classe, tá? Que é responsável para manipular o objeto console aqui da minha aplicação. Então, a saída, seja aqui no browser, seja no terminal, onde quer que você esteja executando, você vai manipular a saída, aonde que você vai conseguir escrever. E aí, dentro dessa classe, vocês vão ver que eu vou ter uma série de propriedades e métodos, tá? Então, o que a gente está procurando aqui é um método chamado write e writeLine. Eu vou usar o writeLine. Então, eu tenho o objeto console que eu quero manipular e eu tenho uma instrução que é escrever linha. Apesar dos tutoriais muitos serem em português, a linguagem em si é em inglês e aí você não consegue traduzir os comandos. Aí fica a recomendação que você
consiga entender pelo menos o básico do inglês, que vai te ajudar bastante. Então, sempre que eu quero chamar uma função, que eu quero pedir para o computador executar alguma coisa, a gente vai fazer isso entre parênteses, tá? E aí, eu tenho, navegando aqui, vocês podem ver que eu tenho passando nada, então eu posso simplesmente chamar essa função e ela não espera nenhum parâmetro, mas eu também posso passar parâmetros. No caso, eu quero passar uma string, então a gente faz isso. String seria texto, qualquer tipo de texto, né? Uma frase, uma palavra. A gente faz isso usando aspas duplas. E aí aqui eu vou fazer hello world. Aqui eu vou pedir para executar e vou conferir que a saída foi exatamente o que eu escrevi aqui. Então, se eu fizer hello world ao vivo Microsoft Reactor, a gente consegue, a saída vai ser exatamente aquilo que eu escrevi. Então, lembrando, recapitulando aqui, eu tenho uma classe, que vai ser um objeto responsável por conter uma série de comportamentos, tá? Então, ele pode ter propriedades, que seriam adjetivos, e a gente tem as funções, que seriam comandos para serem executados, tá? E aí, a gente tem aqui dentro, então eu peguei o comando de escrever linha, e passei o que eu quero que escreva. Então, aqui no final, já passei. A questão de erro. Tá? O C Sharp ele é uma linguagem case sensitive. Tá? Existem algumas linguagens que são case insensitive. A C Sharp é case sensitive. Então, case sensitive significa que maiúsculas e minúsculas importam. Então, se eu troco o C maiúsculo aqui por um C minúsculo e peço para executar, eu vou ter um erro falando que o nome console com C minúsculo não existe no contexto atual. E ele não consegue encontrar essa classe e, por consequência, ele não consegue executar o conjunto de instruções. Então, aqui eu vou consertar. Voltar para o C maiúsculo. Até aqui tranquilo, pessoal? Tá dando para entender? Quem tá seguindo junto o tutorial tá conseguindo entender? Show! Então, prosseguindo aqui, eu vou para a próxima instrução aqui. Então, eu vou copiar aqui, para ficar mais fácil. Vou colar do lado de cá. Então, lembrando o seguinte, quando eu quero deixar uma linha de código comentada, eu vou colocar 2 barras no começo, tá? Então, eu coloco 2 barras no começo da linha e ele vai comentar essa linha. Comentar significa que quando o framework, o compilador, for interpretar isso aqui, for executar esse código, essa linha que está comentada, ela vai ser ignorada. Então, se eu executar aqui, ele vai imprimir a mensagem. Mas se eu tirar o comentário aqui, vocês vão ver que a partir de agora o Hello World vai aparecer. Então, se eu volto o comentário ou comento aqui, não quero congratulations. Então, a mensagem deixa de aparecer. Então, é uma forma simples da gente ignorar uma linha de código e sem precisar necessariamente deletar ela quando a gente está testando, fazendo a blocos e tudo mais. Tá bom? Então, aqui a gente usou, no primeiro exemplo, eu usei o write_line e aqui no segundo exemplo a gente está usando o write. Tá? Qual que é a diferença? Alguém conseguiu perceber a diferença aí? Show! Bacana, o pessoal respondeu certo. Então, o write_line ele vai fazer uma quebra de linha, ele vai escrever o texto que eu coloquei aqui para ser executado na função e ele automaticamente, ao terminar de escrever, ele vai quebrar uma linha para mim. Enquanto o write só vai escrever o conjunto e ele nunca vai quebrar uma linha. Tá bom? Então aqui vamos para o seguinte. Então, como eu estava falando lá atrás,
Então, a linguagem de programação seria o idioma, então é a forma como a gente vai escrever os comandos que a gente quer que o computador execute, e a gente tem um compilador que vai pegar esse conjunto de instruções, que ele entende o que como a gente tem entrada e saída. Então, no compilador no meio, vai entrar o conjunto de instruções na linguagem que aquele compilador entende, e ele vai sair com um conjunto de instruções que o computador entende. Então, na maioria das vezes, a gente vai estar compilando para Assembly, que é a linguagem mais base. Exatamente. O Eugênio deu uma excelente associação aqui, que seria um tradutor. Exatamente. O compilador ele é um tradutor responsável de pegar a linguagem que ele consegue entender e passar isso para a linguagem que o computador entende. Então, a gente tem mais ou menos isso. Sintaxe é o jeito como a linguagem interpreta, é o jeito como você consegue escrever. Então, a gente sabe que C# e Java eles têm uma sintaxe muito parecida. Então, se a gente olha um código C# e olha um código Java, eles são um pouco parecidos. Se eu vou ver um código em Python, ele é completamente diferente. Então, se eu pesquisar aqui, por exemplo, deixa eu pesquisar em outra aba aqui, Hello World Python. Pronto. Em Python, a gente tem aqui print Hello World. Então, ao invés de console e writeline, a gente tem um print instrução. Então, cada linguagem ela tem uma sintaxe diferente e um jeito de ser interpretada. Bom, eu vou pular essa parte aqui, vocês podem ver com um pouquinho mais de calma. E aí, vamos para o nosso desafio. Vamos limpar aqui. Só sem olhar a colinha, alguém quer fazer rapidinho aí? A Monique já tinha até mandado o print. Legal. Alguém quer fazer rapidinho aí como é que a gente pode fazer, imprimir essas duas linhas, essas duas instruções aqui? Legal. O João Paulo fez uma pergunta bem interessante aqui. E a linguagem interpretada, qual a diferença para a linguagem compilada? Então, muito bacana, pessoal. Então, o C# ele é uma linguagem compilada, que a gente chama de estaticamente tipada. Python, JavaScript, e algumas outras que talvez eu não vou lembrar o nome de cabeça, elas são interpretadas. Qual que é a diferença? O C#, quando eu escrevo um código em C#, e deixa eu só fazer um exemplo no terminal aqui para ficar mais fácil para vocês. Para exemplificar aqui, isso é uma excelente pergunta. Vou terminar para cá para vocês verem. Então eu vou criar um de reactor .NET New console. Eu vou criar uma nova aplicação console que é exatamente essa que vocês estão vendo no browser aqui. E no exemplo de Python ali que eu trouxe na tela no Hello World, eu tenho um arquivo de Python, né? Eu tenho um arquivo .py e eu peço para o framework, né, o utilitário do Python executar aquele arquivo. E dali ele vai executando e interpretando dinamicamente tudo que eu estou fazendo. Então, se eu tenho algum erro, se eu digitei algum caractere a mais, ou se eu fiz, em vez de escrever print com P minúsculo, escrevi print com P maiúsculo, esses erros você só vai descobrir em tempo de execução. Então, aqui eu tenho exatamente o mesmo programa, eu tenho um console.writeLine que ele vai executar, só que aqui, se eu altero para C e peço para compilar, então eu faço .NET Build, eu consigo saber que eu tenho um erro. Então, as linguagens compiladas, você tem um compilador
que vai traduzir e gerar um pacote traduzido para você já, e durante essa geração de pacotes, ele vai te falar se ele conseguiu traduzir o conjunto de instruções ou não, tá? Deixa eu acertar aqui de volta, que eu já posso fechar. E aí, quando eu dou um .NET Build de novo, ele me falou, olha, eu consegui pegar o seu conjunto de instruções e está funcionando. E no fim, ele me gera um arquivo, ele me gera alguns arquivos prontos para serem executados. E aí, uma outra diferença é que nas linguagens interpretadas, você precisa mandar o seu código-fonte inteiro. Então, todo o conjunto de instruções vai direto para a máquina ser executada. Então, qualquer pessoa que tem acesso àquele arquivo consegue ver exatamente o código que precisa ser executado, enquanto nas linguagens compiladas eu tenho um arquivo final e eu não preciso expor o meu código-fonte. Tá? Isso é parcialmente verdade, porque existem utilitários que você consegue fazer o processo reverso aqui, descompilar e ver qual que é o código-fonte. É um pouco mais complicado, mas seria mais ou menos essa as diferenças entre uma linguagem compilada e uma linguagem interpretada. Deu para entender? Voltando aqui, vamos para a próxima. Então, a solução proposta aqui é bem parecida, né? Ele fez um mix entre o que é o write-line e o que é o write, mas eu estivesse resolvendo, teria feito igual o Eugênio mandou aqui, mandar 2 write-lines. Tá, só um minutinho. E aí agora a gente tem a verificação de conhecimento. Então vamos lá. Qual é o trabalho principal do compilador? Alguém quer arriscar a resposta? Todo mundo mudo. A, B, C, 1D. Legal. Então na 2. Temos 2C e 2B. Qual das afirmações a seguir é verdadeira sobre C#? A B seria console é um método e o writeline é uma classe. E a C, aspas duplas são usadas para criar uma cadeia de caracteres literal. A galera aqui já mandou... Rapaz, esse está bem dividido, hein? Tá, 2C, 2C. Tá, a galera corrigiu, então eu vou marcar a C aqui. E na 3, o que há de errado com essa linha de código? Console.writeline. What is wrong with me? Três é... BB... Alguém, Eugênio... Só já mandou 3B. É isso mesmo, tá faltando um ponto e vírgula. Tá uma coisa que eu passei direto lá atrás explicando, a gente é obrigado, no compilador ali, não, né, mas se vocês observaram no exemplo, a gente sempre é obrigado a terminar uma instrução que a gente quer com ponto e vírgula. Só verificar aqui as respostas. Parabéns, todo mundo acertou. A Monique comentou aqui que falou que perdeu no exercício
por que não é certo fazer duas linhas com console.writeLine? Fazer duas linhas com console.writeLine não está errado não, você pode fazer. A diferença é que a solução proposta, eles usaram os dois comandos do tutorial, mas eu particularmente usaria console.writeLine dos dois modos, tá? Não tá errado não. Vamos aqui para o próximo. Essa aqui é uma série bem interessante do China Online, principalmente essa C# 101, só que ela é em inglês, tá? Se vocês tiverem um tempinho depois de assistir, eu não sei se tem legendas, tá? Mas é uma série de vídeos muito legal de vocês assistirem, então quem consegue escutar em inglês, vale muito assistir, tá? E voltando aqui, então vamos desbloquear a conquista, vamos voltar aqui vamos para o próximo. O Eugênio aqui está falando que tem legenda, tá? Eu não sabia, até bom saber. Tem alguns amigos que estão fazendo o curso, eu vou passar para eles poderem fazer. Acho que vale muito a pena. O Eugênio comentou aqui que a gente poderia ter usado o /n em vez de dois consoles.writeLine. É uma alternativa também de você usar a quebra de linha. Eu particularmente não faria, porque aí você teria... você quer imprimir duas linhas, você quer fazer duas linhas separadas e você estaria concatenando numa linha única muito grande. Então, para leitura, eu prefiro usar o WriteLine duas vezes, tá? Mas fica mais como organização mesmo, tá bom? Então, a gente terminou aqui os primeiros passos, tá? Então, agora a gente vai para armazenar e recuperar os dados usando valores literais e variáveis em C#. Até aqui tranquilo, pessoal? Tá dando para acompanhar? Deu para entender? Foi alguma dúvida? Show de bola. Depois vocês podem ver com calma aqui, só para a gente não estourar muito o tempo. Eu até achei que o tempo ia ser curto, mas estamos progredindo legal. Deixa eu passar aqui. Então, lembrando que então, o que seriam valores literais? Né? Seriam valores únicos e alfanuméricos. Então, a gente tem dois tipos de dados. Tá? Quando eu faço... Vou copiar aqui e executar. Quando eu faço com aspas duplas, eu tenho o que a gente chama de string. Tá? Então, a gente tem uma string que seria um conjunto de caracteres. Tá? Quando eu quero um único caractere, quando eu quero denominar um único caractere, eu quero falar que eu quero armazenar somente um caractere, no tamanho máximo, um caractere, a gente vai usar aspas simples para denominar isso. E aí, quando eu tento executar aqui, ele vai me dar um erro. Mas se eu fizer, por exemplo, só H, ele vai funcionar. Então, quando a gente usa aspas simples, né, a gente está falando de um único caractere, que a gente chama de char, em vez de string. E se eu tento T2, eu vou ter erros. Só um minutinho. Então, vamos seguindo aqui. O próximo tipo de dados que a gente tem, então a gente fez string, char e a gente tem o tipo int, que são números inteiros. E a gente tem decimais. Então, quando eu quero forçar um decimal, eu tenho 123.4m. É engraçado que eles poderiam ter usado D minúsculo, né? Não sei porquê. Eu sempre confundo que M para mim dá a impressão que seria tipo a money, de valores monetários, em vez de décimos. Mas por algum motivo eles fizeram assim. Então isso aqui seria um decimal. Então se eu quiser separar aqui, a gente teria int inteiro igual a 123, decimal dec igual a 123.4
M. Ele vai falar aqui que não, que eu criei, mas não usei. Então a gente tem string s igual olá mundo equals. O próximo tipo que a gente tem é o valor booleano. Então, o valor booleano é sempre true ou false. A gente quer uma afirmação, né? Se eu quero comparar, se eu quero saber se é um verdadeiro, se um valor é true ou false, a gente usaria um booleano. Quando você está trabalhando com banco de dados, é normal você ver 0 ou 1, tá? Para representar valores booleanos, mas aí automaticamente o C# consegue fazer essa conversão quando está comunicando com o banco de dados. Só para a gente terminar aqui essa lição, então a gente tem inúmeros tipos de dados. Esses seriam os valores primitivos, né? São os tipos primitivos do C#, que já vem por padrão, e a gente consegue criar os nossos próprios tipos. Mas aí cada tipo de dados aqui, ele representa, tem sua série de funções e conjuntos de propriedades, e eles são usados para valores específicos. Então, como está falando, string são textos quaisquer, desde pequenos a textos muito grandes. Então, se eu tenho uma página de web salva, ela pode ser representada uma página inteira como uma string. O char vai ser sempre uma espécie de string de tamanho 1, tamanho único. Então, a alocação em memória desses dois tipos são bem diferentes, mesmo que aqui eu tenha só um caractere também. Int representa valores inteiros, decimal representa valores decimais. Booleanos é sempre verdadeiro ou falso, 0 ou 1, tem muita coisa. E aqui a gente passou pelos valores básicos, tá? Aqui a gente vai falar por variáveis, para a gente poder avançar um pouco. É basicamente o que eu fiz aqui. Então, quando eu quero criar uma variável, que é mais ou menos um espaço para mim alocar valores que eu quero executar depois ou fazer conjuntos de operações, a gente declara o tipo que a gente quer, um nome, e aí o nome pode ser qualquer nome, igual, e aí a gente faz o assignment, a gente atribui o valor à nossa propriedade de acordo com o tipo dela. É comum também a gente passar por códigos mais ou menos assim, var texto igual lá muito. Quando eu tenho var no começo, o compilador vai fazer essa conversão aqui para mim automaticamente. Então, se eu estou vendo uma atribuição com aspas duplas, eu sei que isso aqui vai ser uma string. Inclusive, se eu passo o mouse em cima, ele vai falar qual que é o tipo, não aqui no browser, mas no VS Code ele vai falar para mim qual que é o tipo da variável. Então, se eu tenho var texto 1, 2, 3, eu sei que é um inteiro. Então, se eu tenho var texto igual a true, eu sei que é booleano. Então, as duas formas estão corretas, tá? É mais comum hoje a gente ver mais atribuição com var do que com o tipo explícito. Então, vamos excluir todo mundo aqui. Isso. O Tia está falando aqui que var seria um tipo de uma espécie de coringa para declaração de uma variável. Yeah. E é uma forma também da gente economizar um pouco de texto no browser. Como a gente pode criar classes e tipos nossos, imagina que eu tenho aqui assim, class, eu tenho minha classe para acessar o banco de dados. Aí se eu for declarar isso aqui, equals new, então,
x igual new. Então, eu estou criando uma nova variável desse tipo, minha classe para acessar o banco de dados. E aí viu que fica uma linha muito grande. Então, como num software de produção, a gente vai ter várias classes personalizadas, ficaria muito grande a gente ficar fazendo isso toda vez. Então, criou-se esse atalho para a gente poder simplesmente escrever var, e aí ele sabe que var vai ser do tipo minha classe para acessar o banco de dados. Então, aqui a gente tem alguns exemplos simples, tá? Aqui ele faz em 2 linhas. Então, ele cria uma string e depois ele simplesmente ele fala que eu não tenho saída, mas eu posso fazer console.write first name. Aqui ele fez em duas linhas, mas eu particularmente prefiro fazer tudo diretamente em uma linha só, exatamente a mesma coisa. A diferença é que o código, como estava antes, eu posso declarar a variável, ter um conjunto de instruções qualquer, depois atribuir o valor. Então, né, nem sempre a gente vai criar e declarar a variável ao mesmo tempo. Tá? Aqui é um exemplo de assignment errado, então sempre é variável igual valor, né? E nunca o contrário. Aqui seria o exemplo de outra vantagem. E aí, voltando lá na pergunta de a diferença entre linguagens compiladas e interpretadas, numa linguagem interpretada isso aqui é possível. Tá? Obviamente, a gente tem extensões para VS Code, para outros IDEs, que eles vão avisar que isso aqui está errado. A gente consegue precaver isso, mas nada impede que eu execute esse código numa linguagem interpretada. Numa linguagem compilada, o compilador já vai me dizer que isso aqui não é possível de fazer. Porque se eu declarei uma variável do tipo inteiro, eu não posso colocar uma string, né? Eu não posso atribuir uma string aqui para ela. E aí ele já vai me falar aqui direto que ele não consegue converter de string para inteiro diretamente. Aqui, só para a gente caminhar aqui e finalizar, a gente vai manipular aqui depois o valor da nossa variável. Mais um exemplo, então a gente consegue aqui também fazer outras atribuições. Então, uma vez que eu tenho a variável declarada, eu posso reutilizar ela quantas vezes eu quiser, eu não preciso ficar declarando ela novamente, né? Então, uma vez declarada, eu consigo executar e reutilizar essa variável várias vezes. Então, mais um exemplo aqui. Então, aqui ele vai falar para mim que a variável pode não ter sido inicializada. Tá? Então, ele está falando para mim aqui que eu não inicializei. Então, ele está me dando um erro aqui já, falando que eu não inicializei ela. Tá? E aí eu posso inicializar com... Se eu não sei um valor que eu vou atribuir, né? Se eu não tenho como saber o nome da pessoa que eu quero aqui no caso, mas eu quero criar um código que compile, eu vou sempre atribuir um valor vazio. Para tipos implícitos. Pessoal, até aqui nos tipos básicos, ok? Deu para entender? Legal, então vamos seguir aqui. Eu vou até passar aqui, porque eu já expliquei para vocês a questão dos tipos implícitos. Só lembrando aqui que esse exemplo eu não fiz. Então, uma vez que eu declarei a variável, ela tem um tipo implícito aqui que vai ser string, o compilador sabe que isso aqui é uma string. Opa, arrastei demais.
e aí eu não consigo atribuir outros valores que não seja string, né? Então, se eu tento atribuir um decimal, ele não consegue converter. E aí eu também não vou conseguir. A gente tem essa checagem. Vale lembrar também aqui, mais um exemplo, que eu não consigo usar var e uma variável se eu não inicializar. Ele vai falar que eu sou obrigado a atribuir um tipo. E aí, mais um desafio para a gente. Então a gente tem aqui. Então a gente vai escrever uma mensagem, vai falar: ei Bob, você tem 3 mensagens na sua caixa, a temperatura hoje é 34,4 Celsius. Rapaz, o Bob estava num local muito quente, não queria estar lá com ele. E aí tem algumas instruções aqui, a gente precisa declarar 3 variáveis. Show? Tem alguém acompanhando aí que quer escrever e mandar o texto rapidinho para mim? Enquanto alguém faz aí, eu não avanço. Perguntas, pessoal? Eu acho que a galera tá fazendo. Acho que eu já ia falar, não tô vendo ninguém escrevendo no chat aqui, mas o pessoal deve estar testando no computador lá. Vou dar uns 2 minutinhos pro pessoal mandar aí. O Monique falando aí que perdeu. Vai ficar no YouTube depois, então é tranquilo. Rapaz, aqui no Espírito Santo, se fizer 23, eu já coloco jaqueta. Esse logo 34 é quente demais, cara. Vamos lá, pessoal. Enquanto o pessoal está escrevendo aí, deixa eu dar uma dica. Aqui está falando para a gente escrever, para a gente usar variáveis que o nome reflita a finalidade. Então, var nome do usuário. Bob. X igual nome. A galera já mandou um click code aí. Essa semana saiu um vídeo interessante no canal que eu sigo sobre Clean Code, mas vamos deixar para o final. Pessoal, além do Clean Code aí que o Eugênio citou, que uma das premissas é você atribuir nomes significativos para as variáveis, antigamente, né, a gente tinha essa noção de que nomes de variáveis maiores causariam uma alocação de memória maior e seu código consumiria mais recursos. Com os computadores e compiladores de hoje em dia, isso é totalmente falso. Então, em termos de consumo de hardware, essas duas linhas aqui são exatamente a mesma. A diferença é que se outra pessoa for pegar o código que eu estou escrevendo, ela vai entender muito melhor e vai saber para que serve essa variável do que eu simplesmente criar uma variável x e atribuir um valor. Então, sempre quando vocês estiverem criando variáveis, tentem criar com um nome, usem um nome, né, que indique uma finalidade o mais próximo possível. Só para caminhar aqui, ninguém mandou ainda, para a gente não demorar muito aqui, eu vou copiar a solução e vou executar. Então, aqui ele fez concatenações, né? Normal, a gente usando. Pô, por nada, hein, cara. Deixa eu vou copiar o do Tiers aqui também. Deixa eu jogar aqui para ver se vai funcionar. Exatamente a mesma saída. Funcionou. O Tiers só usou aqui o N
talvez poderia ter sido um pouquinho melhor. O temp está abreviado, né? Então poderia ser. Isso aqui eu posso imaginar que é temp de temporário, mas fez aqui. Mas o exemplo do tier vai ser muito legal pro próximo módulo. Então, super simples. Então a gente aprendeu algumas instruções básicas e como é que a gente declara e atribui valores a variáveis. Bom? Testezinho básico para a gente aqui. Qual dos nomes de variáveis a seguir deve ou precisa ser evitado? Temos duas na A. Show. Vamos para 2. Indique o problema com esta linha de código, var message. Temos um na B, 2 na B. Então, vamos lá, usa a palavra-chave var. Legal. Indique qual das linhas do código a seguir cria uma variável corretamente. Temos uma na C. Temos duas na C. Show de bola. Perfeito. Estão aprendendo direitinho. Assim que é bom. Pessoal, caminhando para o final aqui, a gente vai para o terceiro módulo aqui, que é a gente executar formatação de cadeias de caracteres básica em C#. Vou passar aqui a introdução, depois vocês leem com calma, tá bom? E aí eu vou passar aqui por alguns métodos a gente manipular strings, né? Então, a primeira aqui, eu não lembro quem foi que tinha citado, não sei se foi o Eugênio ou quem foi que comentou, poderia ter feito com /n, e aí realmente a gente tem alguns comandos, né, de formatação. Então eu tenho o /n para fazer uma quebra de linha, então eu consigo dentro de um write line fazer uma quebra de linha aqui dentro, né, ter múltiplas linhas, e eu também tenho o /t que representa uma tab. Então automaticamente, se eu quero formatar textos com espaçamentos, eu posso usar o /t. Próximo exemplo isso aqui é muito comum no dia a dia, se eu quero usar aspas duplas dentro de uma string, né? Então, se a aspas duplas denomina início e fim de uma string, eu não posso usar aspas duplas dentro, né? Então, eu vou ter um erro de compilação, e aí a gente consegue fazer isso usando um caractere de escape, né? Seria a gente falar que essas aspas duplas dentro da minha string, ela é para ser impressa e não interpretada. Então, uma simples barra dentro da string vai fazer com que o compilador, ignore isso e interprete como de fato deve ser uma aspas duplas. Então, a gente tem o /n para quebra de linha, o /t para fazer tabulação e um barra aspas duplas para poder ignorar início e fim e interpretar como de fato uma aspas duplas aqui dentro. Tá bom? E aí a gente tem um segundo problema aqui, que se eu uso barras dentro de uma string, ele está esperando que essa barra vai ser acompanhada de algum caractere para fazer algum comando. Então, ou um P, um N, uma aspas duplas. E aí, se eu quero usar de fato uma contrabarra para isso, eu faço contrabarra, contrabarra. Então, a primeira contrabarra significa que a próxima vai ser usada como string de fato e não como um caractere de escape. Tá? Então, se eu executo aqui, eu consigo ter a saída que eu preciso. Então, aqui a gente tem a
formatação um pouquinho mais avançada. Então aqui a gente não consigo fazer, mas aí eu consigo ter aqui, então eu tenho Generate Invoice for Customers, e aí eu coloco o nome do cliente dentro de aspas duplas, e aí estou usando o /t para fazer a delimitação. Então, se eu preciso imprimir um texto formatado, até agora a gente estava usando sempre o WriteLine para fazer textos diretos, mas aqui a gente colocou alguma formatação, então eu tenho a invoice, né, que seria uma ordem, e eu tenho número, tenho sempre dois espaços com tabulação para manter o código formatado. O próximo é nosso amiguinho arroba. Quando eu coloco um arroba na frente da minha string, eu estou falando que aquela string é uma string literal. Então, tudo que ele tiver aqui dentro, ele vai ser interpretado como puramente texto. Então, aqui dentro, o compilador vai interpretar como texto. Eu consigo ter quebra de linha, eu consigo ter aspas duplas, eu consigo ter uma contrabarra aqui, e até a quebra de linha que existe aqui, ele interpreta como uma quebra de linha e imprime uma quebra de linha para mim. Então, se eu tenho uma string muito grande e preciso falar com o compilador interpretar a cadeia inteira como texto, a gente faz o arroba, que significa string literal. Vou passar um pouquinho só para a gente poder avançar. Então, a gente viu muitos de formatação ali, a gente viu os de formatação, e agora a gente tem os de concatenação. Também é uma parte muito importante. Então, se eu quiser concatenar valores, né? Se eu preciso concatenar strings ou somar strings, né? Somar não seria a melhor palavra, porque você não consegue subtrair depois. Mas se eu preciso adicionar uma string na outra, a gente pode usar mais, como se fosse uma operação de adição mesmo, né? A diferença é que se eu quiser substituir, eu não posso usar simplesmente menos, né? Eu vou ter erro. Então, se eu quero concatenar duas strings, a gente usa a operação de mais. Se eu quero concatenar múltiplas strings, né, a gente consegue fazer também. Não tem limite de quantas operações eu consigo fazer para uma mesma string. Só lembrando que sempre uma operação de concatenação sempre vai retornar uma nova string. Tá? Então, eu não consigo atribuir isso aqui e simplesmente mudar. Né? Eu sempre preciso ter esse valor para uma string nova. E aqui é só uma forma da gente evitar variáveis intermediárias. Então, lembrando que sempre concatenação é com sinal de mais. E aí a gente tem a interpolação, que surgiu nas versões mais recentes do C#. Não lembro qual precisamente, tá? Mas aí a gente consegue, ao invés de eu ficar concatenando strings, né? Então eu vou uma string, espaço outra, mais a minha outra string, eu consigo usar da seguinte forma. Então lembra que lá atrás na outra lição, a Eugênia falou que eu acho que foi no C# 6 mesmo. O arroba, ele vai significar para mim que é uma string literal, então console.writeLine message. E o sinal de dólar, ele vai falar para mim que a gente tem uma string interpolada. Então, se eu tento executar aqui, ele automaticamente vai falar que as variáveis greeting e first name não existem para mim. Então, obrigatoriamente, essas variáveis precisam existir. Deixa eu ir, por exemplo, final aqui. Então, eu tenho duas variáveis e aqui eu vou o dólar no começo significa a string interpolada, e sempre que eu quiser atribuir o valor de alguma variável dentro daquela string, eu uso chaves. Então eu vou abrir e fechar chaves e declarar minha variável e usar minha variável, né? Inclusive, se eu uso Ctrl espaço aqui, eu consigo
a fazer. E aí eu não estou restrito simplesmente a strings, né? Posso fazer var idade igual a 32 e posso fazer idade e aí abre e fecha chaves e consigo declarar, usar a variável a idade. Então quando eu executo aqui, e aí a gente precisa ficar concatenando igual aqui no exemplo anterior, né? De ficar usando várias mensagens. Aqui só lembrando que a gente consegue usar os dois modos, né? A string ela pode ser interpolada e literal ao mesmo tempo, então eu consigo usar, falar que ela é fugiu o nome, ela é literal, e aí eu não preciso fazer o escape nas contrabarras, e ela também é interpolada ao mesmo tempo, então eu consigo fazer o replace das variáveis. Nossa, Eugênio, fala isso não, cara. Perdemos a amizade. Vou nem... Tem nem o que comentar mais. Brincadeira, pessoal. A gente estava falando aqui que interpolação lembra ele de uma outra linguagem. Brincadeiras à parte. Espero que vocês tenham entendido aqui. Então vamos para o desafio simples. Na verdade, eu vou pular o desafio para a gente não estourar muito tempo. Eu vou deixar vocês concluírem depois aí. Só para a gente verificar aqui no final. Quais as sequências de escape a seguir você usaria para adicionar aspas duplas a uma cadeia de caracteres literal? D. 2. Quais as seguintes linhas de código usam corretamente a interpolação de cadeia de caracteres, supondo que a variável value é uma cadeia de caractere? E a 2. 2b. Então, vamos lá. Você inseriu caracteres Unicode em suas cadeias de caractere para apresentar a mensagem especial em tailandês. No entanto, a mensagem só é exibida para caracteres de ponto de interrogação. O que aconteceu? Três b. Mais alguém? Se mais alguém responde. A Monique deu 3B, mas voltou atrás. O Eugênio afirmou e o Ties respondeu na dúvida. Eu vou marcar aqui que foi a maioria para a gente poder validar. Então, a A está errado, está falando que U/U a gente vai ver o valor do Unicode, do caractere, né, inteiro. A gente vai ver os números. Acredito eu que seja AB mesmo. Não, não é. Está errado. O console do usuário não dá suporte ao caractere Unicode. Show de bola, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa um pouquinho aqui a correria do final, mas o objetivo do curso hoje era mais a gente ver esses primeiros passos, né, ter esse primeiro contato com a linguagem que não teve. Encorajo fortemente que vocês completem os próximos módulos, tá? Ou revisem os módulos que a gente passou hoje, esses 3 primeiros aqui, leiam com calma, refaçam os exercícios, mas tem mais 5 módulos aqui para a gente poder fazer, tá? Fora esses módulos, vou até colocar o link aqui de novo.
para vocês poderem salvar. Fora esses 8 módulos aqui, se vocês vierem aqui em procurar no Learning e fizerem o seguinte, ó, .NET, e aqui marcar roteiro de aprendizagem, vocês têm mais 2 módulos inteiros de C# aqui para vocês poderem trabalhar. Então, você tem um de lógica e você tem mais um de dados aqui específico. Então, além desses 8 aqui, você tem mais praticamente 5 horas de conteúdo 100% gratuito, 100% em português, com exemplos interativos para você poder iniciar. Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizar aqui, e o Caio vai deixar um link para vocês aqui de avaliação. Peço humildemente que vocês avaliem, mesmo que seja negativamente, mas não deixem de avaliar. Os feedbacks negativos acho que servem para mim poder ver os pontos que eu preciso melhorar. E os positivos vão garantir que eu seja convidado para outros eventos aqui do Reactor, que são muito importantes para mim. Antes de eu passar de volta para o Caio aí para a gente finalizar, tem perguntas, pessoal? O Eugênio perguntou, falando que vai ficar disponível. Acho que todos que eu fiz até hoje estão disponíveis. Vou pedir para o Caio aí deixar o link do canal do YouTube para vocês. Tá? Se inscrevam lá, dê um like. A de hoje, acho que o Caio deve subir ou hoje ou amanhã, né? Não sei o tempo, mas ele vai responder aí para vocês. Eu tô aqui e geralmente sobe no outro dia, assim. Amanhã de manhã, quando eu iniciar o trabalho, eu devo subir e atualizar lá no Meetup. Eu mando uma notícia para vocês. Show de bola. Bom, pessoal, o link da avaliação está aí, junto com o código que vocês precisam usar para saber qual que foi a sessão. Muito obrigado. Tem mais alguma dúvida? Mais alguma sugestão? Perguntas? Tem uma pergunta da Tiers, não sei se é Tier, acho que é. Quais requisitos considerados básicos para uma vaga como programador júnior? O que é preciso saber para preencher essa vaga? Olha, eu vou te falar da minha experiência como entrevistador. Na primeira empresa que eu trabalhei como programador de fato, né? E aí a gente abriu vaga, a gente tinha um teste muito simples para o júnior. A gente precisava de um cara que soubesse o básico do básico. Como ia trabalhar no dia a dia, a gente ia ensinar. O teste era simples, era você pegar um editor de código, a gente tem aqui, você conectar no banco de dados, ler uma tabela e imprimir os dados da tabela. Para mim, o júnior precisa saber, cara, isso. Assim, ele precisa conhecer algum banco de dados e ele precisa conseguir mostrar para mim que ele consegue se conectar com esse banco, ler os dados e exibi-los na tela. Que para mim, com isso eu consigo saber que ele já passou pelo básico da linguagem, ele entende o que é um acesso a dados, o que é manipulação de variável, o que é manipulação de coleções e tudo mais. Então, assim, em resumo, para mim, um júnior precisa saber o básico da linguagem e saber se comunicar com o banco de dados. Ele não precisa saber de performance, de criação de banco de dados, nem nada disso. Mas o básico que é você saber os comandos básicos da linguagem e acessar a dados. Acho que seria mais para isso. No LinkedIn que mais tem a vaga de estagiário, sim. O Tias fez uma pergunta aqui, pessoal, para quem não está vendo o chat, é se um júnior precisa conseguir criar um CRUD. Na minha visão, sim. Tá? Na minha visão, sim. Até porque, como júnior, o que você mais vai fazer no dia a dia é CRUD. Tá? A questão de trabalhar com lógica e tudo mais, seria isso. Tá, eu pensei, não posso voltar atrás? Pode. Deixa eu complementar a resposta. Depende um pouco, tá?
tá? Na minha visão, se eu tivesse trabalhando, se eu tivesse entrevistando para vaga, para mim precisa. Não necessariamente você seria recusado para a vaga por causa disso. Tá? Cara, conheço o básico da linguagem, não sei fazer CRUD. Se você não sabe fazer CRUD, eu te vejo um pouco como estagiário. Mas pode ser, e aí o que eu estou fazendo, eu quero consertar um pouco, porque eu não quero te desestimular a se candidatar a uma vaga, porque talvez você não saiba fazer o CRUD. O que pode acontecer é que alguns projetos maiores, ou em projetos que já existem há um bom tempo, boa parte dessa lógica de acesso a dados, de fazer o CRUD, de fazer a manipulação com o banco, de inserir, atualizar e deletar dados, ela já esteja abstraída. Algum programador pleno ou sênior já criou isso, e isso está de uma maneira que você só precisa consumir e chamar as funções, igual a gente estava fazendo no WriteLine, passando os parâmetros. Então, pode ser que, dependendo da vaga, você não precise. Mas a minha recomendação é que você saiba. Tá? Eu acho que seria um diferencial muito bom e te daria uma segurança maior de se candidatar para a vaga do que se você não souber. Tá bom? Só para quem não sabe, CRUD é um acrônimo para criar, ler, atualizar e deletar. Posso ser que alguém não saiba, e só dando heads up aí para a galera. Já é uma meta. Pessoal, quem quiser, só para no final aqui a gente terminar então, se ninguém for mandar mais uma pergunta, só deixar um jabá aqui. Se alguém quiser entrar em contato lá ou quiser acompanhar mais meu trabalho, eu escrevo mais sobre a ASP.NET, né, que é a versão web do C Sharp e Azure, que é a plataforma de nuvem da Microsoft. Mas se vocês quiserem mandar e-mail, entrar em contato, é só começar a acompanhar no blog aí ou adicionar no LinkedIn. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera. Eu queria pegar esses últimos minutinhos antes de vocês irem embora, reforçar a questão da pesquisa. É importante, como o Rafael falou, o pessoal avalia e a gente fica conferindo o que é que todo mundo está achando do conteúdo como um todo. Além disso, a gente também tem alguns eventos nos próximos dias. Inclusive, acho que o Rafael vai estar aqui de volta semana que vem, ou é a outra? Cara, eu não sei se é eu acho que é na outra, porque semana que vem é pós-feriado. Ah, boa pergunta. Eu Vai não sei falando se é dia sobre a 4. ASP.NET. É dia 4 agora? Ou é dia Agora 18? vai ser algum dia desse. Agora eu não me lembro de Eu não lembro. cabeça. Eu vou estar de volta aqui algum dia do mês que vem. Vai estar de volta aqui. Galera, amanhã a gente vai ter um bate-papo sobre Azure também. Azure tem muitos serviços clouds, né? E aí amanhã a gente vai ter uma learning session parecida com essa, falando sobre modelos de aprendizagem de máquina usando Azure Machine Learning. Vai ser dia 4 de novembro. É na quarta-feira que vem mesmo. A gente vai ter um outro workshop com o Rafa falando sobre criando um web app com ASP.NET Core, falei .NET Core, sei lá. Mas aí talvez alguém não entendeu direito, mas vai ser mais criar uma API, certo? E aí vai fazer um pouquinho do CRUD também, certo, Rafa? Isso aí. A gente vê a aplicação numa versão web do que a gente estava vendo hoje. E no dia 11 a gente vai ter um bate-papo sobre segurança, e aí vai ser com o pessoal da Microsoft falando como pensar em segurança olhando para a nuvem, e aí vai ser com o pessoal que faz parte do time de consultorias aqui da Microsoft, vai ser às 6 horas da tarde, no dia 11. E é isso, galera. Eu convido vocês a entrarem no nosso Meetup, fazer parte ou conferir as nossas agendas lá. Tem muito conteúdo bacana acontecendo. E toda semana a gente tem algum workshop diferente, algum outro conteúdo para ajudar vocês. E só reforçando a pesquisa, eu já deixei aí nos comentários, mas para acessar e responder a pesquisa, é só acessar o link ak.ms/reactor-pesquisa. Quando vocês acessarem esse link, vai perguntar o código do evento. O código desse evento em particular é 11648. E é isso, galera. Acho que foi massa, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas deu pra. Eu confesso que eu tava fazendo. Acho que eu vou continuar fazendo aqui a Learning Session. E
Eu sou meio suspeito que eu acho muito legal esse produto Learning. Tem muita coisa boa e tem muita coisa digerível, assim, para ler com calma e brincando e participando. E é isso, Rafa. Valeu de novo por hoje e eu vejo você semana que vem. Eu vou encerrar a gravação aqui, gente. Valeu, pessoal.